censura. Uma segunda opinião. Boa noite, mais um programa Política Sem Censura, uma segunda opinião. Hoje, dia 29 de novembro, programa este de número 18, né? Hoje o tema do programa é prioridades da equipe de transição, diagnósticos, denúncias e proposições. Vamos começar com o nosso tradicional bola dentro e bola fora, com a palavra professor Clésio, seu bola dentro e bola fora. Olha, eu vou aqui salientar aqui o papel do governador Elmano agora na transição e a sua negociação com as lideranças do PDT, né, refazendo aí aquela articulação que anteriormente se tinha, né, e que vai ser necessário tanto para a sua base de governo, como também abre-se aí um espaço para uma aproximação cada vez mais sólida no plano nacional do PDT com o PT, que vai precisar desse arco de aliança o mais amplo possível, né? E o bola fora, né? Aí é um bola fora assim meio gostoso, né? Porque são os bolsominions que tomando banho de chuva aí em grande parte das cidades do Ceará, enquanto, né, um dos seus líderes máximos, né, o Bananinha, ou o 03, que eu nunca sei qual deles era o número aí, mas parece o Bananinha, que aí está se divertindo, assistindo a Copa do Mundo, né, gastando dinheiro público, com certeza, né, com toda a sua honestidade, com dinheiro público, com respeito com os recursos públicos, e acho que dando banana para quem está aí na frente dos quartéis, né? É verdade. Professor Rosendo, seu bola dentro e bola fora. Bola dentro é o Lula ter se adentrado aí a equipe de transição, ou seja, o Lula precisava realmente injetar, né, um movimento mais forte, mais dinâmico nessa equipe de transição. E a bola fora tem a ver com a equipe de transição também. O Alckmin, né? Eu acho que o Alckmin poderia ter um protagonismo maior nessa equipe de transição. E um dos problemas que eu vejo que o Alckmin está fazendo aí é a dissonância com relação às propostas que o Lula colocou como proposta de governo. Então, está passando da hora do Alckmin se alinhar mais ao Lula, para as pessoas não ficarem com aquela síndrome de Temer, né? Então, essa é a bola fora, é a postura do Alckmin, meu amigo. Obrigado. Estamos começando agora o programa que é uma parceria do site Segunda Opinião e Mídia Crítica. Fique bem atualizado, leia as notícias que aparecem nesses sites. Aqui o programa Política Sem Censura, na Segunda Opinião, entrevistando o professor Rosendo Amorim e Clésio Arruda, que estão aqui semanalmente, às terças-feiras, às 9 horas da noite. Professor Clésio, qual o diagnóstico que podemos fazer dos trabalhos das equipes de transição até o dia de hoje? Olha, tem alguns setores que têm caminhado bem, né? Até o que tem chegado de notícias, né, pela imprensa, principalmente pela mídia alternativa, né? Que tem trazido aí informações bem interessantes, né? A área da saúde, por exemplo, ó, tem um avanço enorme já com o diagnóstico mostrando aí as primeiras ações que devem ser tomadas de forma urgente para recompor, né? Agora, o mais interessante, né, é que as equipes têm mostrado aí que o descaso desse governo, né, principalmente agora na reta final, com o uso de recursos públicos direcionados provavelmente para a campanha, porque eles sumiram, né, o país está sem recursos, sem dinheiro para os gastos, que são inclusive gastos orçamentários já definidos, e inclusive para esse ano, não estamos falando nem para o governo seguinte, é para encerrar esse exercício, né? Temos aí agora a última notícia de que o sistema educacional tende a não ter recurso para fazer frente à despesa agora do mês de dezembro. E aí a folha de pagamentos, são as despesas de água, luz, telefone. Né? Então, são questões aí que estão sendo levantadas agora pelas equipes de transições, que são bem interessantes, né? Assim, no sentido do diagnóstico e que já vem aparecendo. Eu acho que aí, né, se tiver aqui um momento oportuno para a gente trabalhar essa discussão com mais calma, é importante que venha a público, em detalhes, o descalabro desse governo. Isso é extremamente importante, inclusive para desmobilizar
a ideia bolsonarista, né? A ideia essa ingênua ideia de que a gente tinha um governo que era um governo puríssimo em termos de uso do recurso público. E o que está se mostrando aí, né, aquela suspeita que nós tínhamos é que está aparecendo agora de forma clara. E ele precisa vir a público, com detalhes, trazendo as responsabilidades, que isso vai ser extremamente importante, inclusive para o enfrentamento de resistências internas. Né, e acabar de vez com desmobilizar aí com essa parafernália aí de não aceitar ainda, de criar essas mobilizações aí, que está pautada aí nessa ideia desse purismo do governo que fez uso correto dos recursos, né? Professor Rosendo, como está, na sua visão, o diagnóstico? Qual diagnóstico você faz desse período da equipe de transição? Olha, a equipe de transição, as pessoas que estão envolvidas, que, por sinal, a gente sente assim no ar, paira e em alguns setores midiáticos, a gente vê algumas críticas, com a quantidade de pessoas, né, na equipe de transição. Inclusive, às vezes até fazendo uma confusão com relação à ideia de quem vai ser remunerado nessa equipe de transição e quem não vai. Então, é muito bom que se esclareça que apenas 50 pessoas serão remuneradas nessa equipe de transição, e as pessoas que ultrapassam esse número de 50 foram pessoas que assumiram o compromisso de colaborarem de forma o quê? Por sua disposição, ou seja, é um voluntariado, são pessoas que são voluntárias. Então, esse é o primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento, o Clésio tocou numa questão, a gente vinha falando muito da crise por falta de verbas, principalmente com relação a garantir o Bolsa Família nesses próximos 4 anos, mas essa equipe ligada à saúde, ela começa a se destacar nesse momento, onde nós estamos vendo o quê? Um repique da Covid. Quer dizer, nós estamos tendo uma nova onda da Covid. E essa nova onda da Covid, inclusive em vários estados tomando decisões de volta ao uso de máscara, etc, etc. E aí o que é que você percebe? Que vem à tona informações terríveis, porque não foi só o gasto com cloroquina, com medicamentos que não dão resultados, mas principalmente com medicamentos que foram encontrados aí, que eram para ter sido vacinas utilizadas, que perderam validade, medicamentos que perderam o prazo, também se tornaram medicamentos estragados, sem uso. Quer dizer, não houve uma política de gestão desses recursos que todo mundo vive o tempo todo dizendo a saúde é cara, os recursos são escassos, e a gente vê que nesse governo os recursos foram extremamente mal empregados. Houve o quê? Desperdício de recursos. É verdade, bastante desperdício de recursos, né, principalmente nas compras das vacinas, etc. A gente está aqui com o programa Política Sem Censura, um cachorro participando da nossa live, né, professor Rosendo? Mas a gente quer saber também... Uma vira-latinha que eu tenho, que é muito louca, lá do Canindé. Uma coisa que é importante a gente saber agora é: Lula tem mais problemas com o mercado ou dentro da sua equipe de transição para nomear o ministro da Economia? Professor Clésio. Olha, essa ideia nessa pressão do mercado, pressão vai vir de todo lado, né? Acho que está até dando visibilidade mais para essa pressão. Né? O mercado tem vamos definir bem o que é esse mercado aí, né? Esse mercado que se fala, na verdade, é o sistema financeiro, é esse mercado que está falando, né? Que tem esse interesse, principalmente, em quem vai ficar com a chave do cofre, ou seja, vai continuar, né, renumerando as ações que eles compram do poder do cofre público, né, do erário público, quer dizer, que corresponde àquilo que seriam as ações estatais,
vai continuar fazendo essa remuneração, inclusive com taxas altas, taxa de juros. Esse é o seu interesse, é muito claro, certo? É o ganho fácil com a recompra das ações estatais e aí fazer o seu lucro sem investimentos, né? Quer dizer, não é investimento nenhum, é dinheiro pelo dinheiro. Então, esse interesse aí, ele está posto e vai ser permanente, né? O que resta aí é o Lula, a equipe do Lula ser sagaz e conseguir trazer para si uma parte do capital, que é a parte do capital interessada em investimentos concretos, né? Em obras, em estradas, é a construção civil, é o comércio, é a indústria, é abrir espaço aí para a participação do governo desse setor empresarial, que gera emprego, que gera renda, né? Que tem seus interesses capitalistas de lucro, óbvio, certo? Mas que tem uma contribuição muito maior do que o sistema financeiro. Então, eu acho que a gente está valorizando demais essa pressão. Lula está fazendo muito bem, está fazendo aí, né, como dizia minha avó, ouvidos de moco, não está escutando absolutamente nada, né? Tá deixando, ouvido de mercador? Está deixando isso aí para lá. Mas teria algum nome, professor, na sua opinião, já que ele para a economia? Eu acredito que ele deva trabalhar com o Haddad como aquela pessoa de extrema confiança, né? Essa interlocução que ele vai ter com alguém em que ele pode fazer acertos, né, e ter a garantia aí de que não vai ceder a estas pressões desse mercado financeiro, né, inclusive aí com benefícios, favores, né. Então essa relação de confiança aí é extremamente importante. Eu acredito que a Haddad é um nome forte. Certo. Agradecer aqui a Francisca Coutinho, que está deixando mensagem aqui, os recursos da saúde pública está sendo mal administrado. E a todos que estão nos assistindo, comentem, compartilhem, curta, inscreva-se no canal TV W12, Política e Cultura, no YouTube, Facebook, principalmente. Professor Rosendo, o senhor acha que Lula vai ter problemas mais dentro dos seus amigos correligionários ou com o tal mercado para lançar o seu ministro da Economia? Porque, assim, do ponto de vista de articulação política, a capacidade de... Eu sempre digo, Lula consegue orquestrar, e quando eu falo orquestrar, você significa dizer o quê? Que você tem elementos, instrumentos, muitas vezes completamente diferentes, mas que quando você tem um maestro de excelência, você faz aqueles instrumentos que podem parecer, em determinadas situações, dissonantes, que toquem completamente destrambelhados, você faz com que seja capaz de fluir uma música, de fluir um movimento bastante, vamos dizer assim, eficaz. Então, eu acredito muito na eficácia, na capacidade, na genialidade do Lula como gestor, como governante. O Lula é um estadista, o Lula é um político, um presidente extremamente republicano. Às vezes, até peca por excesso de republicanismo. Pecamos demais por republicanismo, principalmente na indicação dos ministros do Supremo, né? Professor Clésio, nesse momento teria algum fato, algum problema para se denunciar que a grande mídia ainda não tem feito, não está sendo tocado, né, neste momento? Algum caso em relação à PEC do estorno, alguma coisa que o senhor gostaria de denunciar e falar? Olha, não, né? Assim, o que a gente tem aí são, né, resistências normais, né? Quer dizer, imaginar que a gente ia, depois de ter criado aí essa facilidade de uso dos recursos através de emendas parlamentares, com a facilidade que se teve, no volume que se teve, acreditar que os deputados que foram, né, agraciados com esses valores aí, tão fáceis, né, e tão fartos, eles iriam abrir mão disso, é inocência, né? Então, vai ter uma luta enorme, né? Uma luta enorme, e é aí que eu acho que a equipe de transição joga um papel fundamental, né? Quanto mais preciso for o trabalho e quanto mais transparente ele for,
e aí eu acho que cabe, principalmente aí a equipe que está trabalhando na área de comunicação, já formular aí uma nova estratégia de comunicação que passe pelas redes sociais, uma estratégia de comunicação que valorize as mídias alternativas, que rivalize aí em termos de informação, tornando aí a mais ampla possível, para que ela possa, aí, como diz a linguagem de hoje, furar todas as bolhas e que essa informação chegue com precisão, o maior número de pessoas possível, para que a gente consiga enfrentar, né, essa resistência que nós vamos ter, né? Porque aí o conhecimento público do descalabro que nós chegamos já fortalece o governo para negociar. E aí, isso chegando ao conhecimento público, a gente vai esperar para ver quem é o deputado que vai dizer: eu sou contra a PEC que quer destinar recurso para alimentação de pobre, eu sou contra a PEC que quer destinar recurso para que garanta remédios na farmácia popular. Quer dizer, se nós tivermos a clareza do que for utilizado de recurso público para desmantelar o Estado brasileiro, como foi desmantelado, quem foram seus beneficiários, inclusive chegando nos casos, né, que tem que se colocar em xeque, inclusive a candidatura, se for utilizado como recurso público indevido em campanha eleitoral, e que tenha conseguido aí, né, fazer uso dessa forma, de forma criminosa, né, que a gente chegue às últimas consequências, porque vai ser uma forma de enfrentamento dessa resistência. Senão, vamos continuar aí com o mesmo problema anterior, né? Ou seja, refém do Centrão, refém do Congresso. Eu, conversando com algumas pessoas nos últimos dias, né, sempre dizem, né, que essa PEC, né, não pode ultrapassar muito, porque senão vai ter gasto muito de dinheiro público. Eu digo, mas será que a PEC 95 não foi um modo de prender o Brasil a não se desenvolver? Por isso foi criada essa PEC, ela tem que ser realmente desfeita completamente, porque investindo dinheiro, principalmente na base do social, não vai voltar como há um programa do Bolsa Família, né, que existia, que a cada R$10 investidos, não sei quantos voltam para a economia do país. O que você acha disso, professor Rosendo? A PEC, né, do estouro de 175 bi proposto é um atraso? Vai voltar a inflação? Ou é de suma importância esse investimento para o país voltar a crescer? Olha, o diferencial do governo Lula em relação a todos os governos anteriores da República foi ter pensado em desenvolver o mercado interno. Para você desenvolver o mercado interno, o mercado consumidor, você precisa ter pessoas com poder de compra. Posso dizer que, dentre as medidas que o Lula tomou, a mais importante foi a valorização real, concreta, do salário mínimo. A partir do momento em que o salário mínimo começou a se valorizar, isso começou a o quê? A fortalecer o consumo interno. Nós começamos a ter uma classe C, e o pobre, entre aspas, né, vai deixando de ser tão pobre e vai podendo ser consumidor, vai podendo comprar bem de consumo. Então, é necessário desconstruir essa visão, e aí eu faço até um apelo aqui, ao mesmo tempo, mando um recado para a grande mídia, principalmente, que ela precisa desmistificar essa ideia de que socialismo é socializar a pobreza, é socializar a miséria. O verdadeiro socialismo tem que fazer como a China, socializar a riqueza, o desenvolvimento, o acesso das pessoas aos bens de consumo que a modernidade, que o próprio capitalismo produziu. Então, o desafio do Brasil é deixar de ser esse país dividido entre uma minoria que tem acesso a todos os bens de consumo e uma maioria que vive à margem, que não tem acesso nem aos direitos elementares de forma eficaz. E aí, quando eu falo desses direitos fundamentais, eu estou falando aqui de quê? Do direito à saúde. Vou só pegar dois muito básicos. Saúde e educação. Tem um anterior a esse, que é o direito o quê? O direito a comer, a ter comida na mesa. E nós chegamos a um ponto
tal da sociedade, da situação desse desgoverno atual, que nós voltamos a ter esse pesadelo, essa crueldade, que é deixar o povo passar fome. Um país que bate no peito, nós somos o agro, nós produzimos toneladas de comida para o mundo. Enquanto isso, milhões de brasileiros passam fome e vivem naquilo que se chama, os milhões, insegurança alimentar. Não comem como deveria, não têm acesso nem à própria alimentação, que é um direito fundamental. Então, essas elites, nossas elites, precisam pensar, repensar em mudar essa realidade. E aí eu mando um recadinho para a mídia, para a grande mídia, que continuam com a mesma frescura que acontecia durante o primeiro governo Lula. Ficam esquadrinhando a vida do Lula. O Lula não pode jantar camarão. Por que o Lula não pode jantar camarão? Porque o Lula tem que se apresentar como um pobrezinho, como aquele operário de São Bernardo que comia feijão com arroz. Então, essa grande mídia vai ter que aprender que esse governo é outro governo. Até como o Lula lida com a primeira-dama, ou o papel que a primeira-dama tem e vai ter nesse governo, uma parte carcomida e anacrônica, ultrapassada da grande mídia, fica criticando aí a atual primeira-dama. Sabe-se, e basta olhar o transcorrer dos fatos, que a primeira-dama atual foi uma sujeita oculta. Passou o governo toda oculta. Não fez coisa nenhuma pelos deficientes, que quando no discurso de posse falou lá dos mudos, do surdo-mudo, quer fazer isso e aquilo pelos deficientes, não fez nada de substancial pelos 30 e tantos milhões de pessoas com deficiência nesse Brasil. Mas nós vamos ter uma primeira-dama completamente diferente da atual primeira-dama. Obrigado, senhor. Então, é isso. Professor Clésio, então, Arthur Lira deve se unir na reeleição aí, todos vão se unir em nome do Arthur Lira, que não adianta brigar, senão pode vir o Severino da Silva, né, de outras vezes, mas temos todo esse problema na questão social do Brasil. Dia 17, salvo engano, até 14 ou 17 de dezembro tem que ser aprovada essa PEC para que o Lula possa ter condições de propor melhores salários, propor um Bolsa Família decente, que as pessoas possam movimentar e assim também propor os programas sociais como construção de casas. Né? Como, diante de um Arthur Lira e de uma Câmara de Deputados que a gente vai ter, como fazer, demover essa galera, essa elite, essa grande mídia, que realmente a gente precisa pensar mais nos nossos do que nos nossos brasileiros, do que não somente nos nossos bolsos. Olha, o Rosendo deu sinal aqui para a gente quando ele já fez a crítica que não precisa mais fazer depois dessa última que ele fez às nossas elites econômicas, culturais, né? Que, lamentavelmente, tem uma visão extremamente curta, né? Egoísta, egocêntrica, individualista, né? Não tem uma visão nem de projeto de nação, não vou nem falar de visão social, vou falar de projeto de nação, não tem, né? Então, assim, eu vejo que a estratégia que me parece ser levantada pelo Lula de ter, inclusive, priorizado as relações internacionais, porque nós não temos inimigos externos. Né? O que nós temos agora são desacordos externos. O Brasil nunca foi o país de estar guerreando com ninguém, nem com a Argentina, né? Aqui pertinho, cá com aquela onda toda, mas nunca foi isso. Né? Só as guerras históricas imperiais, depois disso, nada mais. Então, é um país sempre em paz. Nem que exército a gente precisa, nesse sentido. Para isso, não. Para isso não, para esse enfrentamento não. Deveria estar preocupada com as fronteiras para evitar tráfico de droga, tráfico de arma e coisas dessa natureza, mas não porque a gente tenha conflitos de guerra. Causa mais problemas internos, e aí é que é o nosso problema. Os nossos inimigos são internos. Os inimigos da democracia brasileira são internos. Os nossos inimigos externos são inimigos comerciais, que querem conquistar mercado. Estados Unidos, China, Europa, né? Mas aí é uma guerra que se faz a partir da sua capacidade de desenvolver produtividade e negociações bilaterais e multilaterais, né? Coisa que eu acho que
o Amorim com o Lula vão conseguir fazer isso muito bem. Então, essa primeira investida do Lula com relação a essa aproximação com os países, né, que mantinham relações mais próximas com a gente, somente europeus, chineses e América do Norte, aí principalmente, né, trazendo a questão do meio ambiente como a questão fundamental, no qual toda essa discussão está girando em torno, é extremamente importante para fortalecer de fora para dentro, para que aqui ele tenha a capacidade de enfrentar os inimigos internos, que aí nós temos e são muitos, né? Interesses mesquinhos, diversos, não há projeto de nação, não há projeto de longo prazo, é tudo uma busca de um ganho imediato, né? Então fazer, né, essa transição aí que o Rosendo com muita clareza colocou, que é uma transição para um país desenvolvido que supere essa desigualdade, né, nós vamos ter que enfrentar esses inimigos. E nesse momento não há força política para isso. Nesse momento, o Lula e o PT não têm condições de enfrentar o Arthur Lira. Então, é se fortalecer externamente, evitar o confronto interno agora, se fortalecer para que daqui a 1 ano, 2 anos, tenha a capacidade de enfrentamento maior interno. Dentro desse enfrentamento, professor Rosendo, nós também teremos a indicação do ministro da Defesa, como enfrentar as Forças Armadas em 1 minutinho e meio. Não necessariamente o ministro da Defesa precisa ser alguém das hostes militares, não é? Então, essa mudança de paradigma sai de um governo extremamente, vamos dizer assim, que tentou atrelar sua imagem, né, às Forças Armadas, para um governo que, apesar de ter valorizado muito mais as Forças Armadas do que o atual governo, porque essa questão, a posição do governo atual foi muito mais uma posição ideológica. Não estou dizendo que o governo atual não favoreceu setores, principalmente setores hierárquicos mais elevados das Forças Armadas, principalmente em termos salariais, né? Isso aí foi uma forma de cooptar as Forças Armadas, mas, no geral, se você for fazer um balanço, os governos do PT, eles deram uma valorizaram as Forças Armadas, não só as forças policiais de um modo geral, Polícia Federal, polícias, etc. E quem ele indica, então, professor, para ministro da Defesa, o senhor acha? Olhe, eu não tenho bola de cristal, né? Teria alguns nomes? Mas eu acho que tem pessoas aí que estão até, não estão sendo muito faladas, né? Como é o caso, por exemplo, do Aldo Rebelo, que poderão ser pessoas que possam ocupar esse espaço, porque já tem até uma interlocução interessante com essas forças militares. Mas eu acho que o grande desafio desse governo atual, do governo do Lula, que vai assumir, é fazer um trabalho junto a essas instituições para que elas, de fato, aprendam e reforcem essa ideia de que elas existem para garantir o Estado democrático de direito. Elas não existem para garantir interesses de determinados segmentos sociais e, geralmente, são segmentos cujos interesses, muitas vezes, são questionáveis. É o mínimo que se pode dizer, questionáveis. Então, as Forças Armadas, eles são servidores públicos. Antes de mais nada, são servidores públicos, estão aí para servir o povo. Como o povo é o fundamento do Estado Democrático de Direito, as Forças Armadas, elas são e devem ser garantidoras da democracia. Não há espaço para golpismo nesse período. Século XXI, não há espaço para golpismo. Obrigado, senhor. Professor Clésio, nessa pergunta ainda, quem é que o senhor acha que vai ser indicado para o ministro da Defesa, né? É importante lembrar que no governo do Fernando Henrique, final do governo Fernando Henrique, o Exército não tinha dinheiro nem para alimentar a sua tropa e era dispensada na hora do almoço para ir comer em casa.
Como o senhor avalia que será a indicação desse ministro e a sua importância, né, diante desse quadro brasileiro que o Exército das Forças Armadas foram muito fortificadas, né, com essa velha guarda no governo do Bolsonaro que está terminando? Olha, só uma informação rápida aqui, né? A Marinha do Brasil, antes do Lula, ela precisava juntar 3 navios para botar um para funcionar, tirando peça de 2 para colocar em um e botar ele para rodar, para navegar e fazer essa fiscalização nos mares. Era esse o nível, né? Nós não tínhamos aviões, né? Os nossos equipamentos do Exército, tudo sucateado, e aí o governo Lula deu uma grande virada e equipou as Forças Armadas, né? Exército, Aeronáutica e Marinha foram bem equipadas com isso. Agora, né, da mesma forma que vamos ter que conviver com o chefe do Centrão, né, quase no Estado-Maior, aí quase um primeiro-ministro, durante esses 2 anos, nesse primeiro momento eu acredito que não haverá força suficiente para uma mudança radical no controle, aí, no comando das forças militares. Eu acho que vai haver aí um meio a meio, alguém meio termo, com bom trânsito entre os militares, embora civil, né, mas alguém mais próximo dos militares. E talvez aí, ao longo do tempo, se reposicionar o Exército. Né? O que é que o Exército deve fazer? Qual o papel do Exército no Brasil? Nós não temos guerra, então qual o papel do Exército? Ficar... cabeça vazia é o quê? É parque Oficina do diabo. Né, é lugar de diversão do diabo, né? Aí fica pensando em dar golpe, né? Não tem o que fazer, porque a gente não tem guerra. Né? Então, o que fazer com o Exército? Que tipo de profissionalização? Né? O que é que precisa para o Exército brasileiro? Contribuir para a nação, que é o seu papel. E quem o senhor indicaria se fosse no lugar do Lula para o ministro do Exército? O que o senhor acha que ele vai indicar? Eu tenho sérias desconfianças com o Aldo Rebelo. O nome, talvez, aí, né? Alguém que tenha sido aí tem uma experiência mais pela justiça, né, e que possa fazer esse meio de campo. Eu não teria aí o nome de cara. Eu desconfio do Aldo Rebelo porque em muitas ocasiões funcionou muito mais como, né, um amigo inimigo do que alguém que podia dar uma contribuição maior. E aí eu tenho meus receios se ele vai ser uma figura aí que contribuiria ou se deixaria aceso essa ideia de golpismo, né? Eu acho, mais nome. Aí eu vou dar uma de Rosendo. Não tenho bola de cristal, não. Acho que aí você vai ser uma escolha difícil. Professor Rosendo, contigo o nosso ping-pong, né, dessa semana. Um falso brilhante. Peraí, professor, vamos repetir. Contigo, eu vou desagradar muita gente, mas vai lá. Falso brilhante. Nosso jogador, nosso, entre aspas, né? Grande nome da seleção, Neymar Júnior. Eu acho que nessa Copa vai ser uma grande decepção. Para mim, é o falso brilhante, é o Neymar Júnior. Neymar, na minha opinião, sempre foi um falso brilhante jogador. Professor Clésio, uma verdade inconveniente. O bolsonarismo mata, está provando que mata. E a sociedade precisa ficar atenta a isso, e aí perpassa, inclusive, essa ideia de esquerda e progressista. Os democratas precisam entender que isso que aconteceu na escola em Espírito Santo é algo que pode se reproduzir se a gente não acabar com essa história agora. Por isso que eu bato muito na tecla. É necessário que nessa transição, que for apurado, venha imediatamente a público, para a gente desmoralizar esses indivíduos que se colocam aí como os arautos da moral e que, na verdade, contribuem para a morte, contribuem para que a gente possa assistir cada vez uma escalada maior de violência no país. Eu queria agradecer ao Jorge, à Francisca, a todos e a todas que assistiram esse programa aqui. Estaremos de volta próxima terça-feira, às 9h da noite. Programa Política Sem Censura, Segunda Opinião, uma parceria com o site Segunda Opinião e Mídia Crítica. Boa semana e a gente volta semana que vem com esse programa. Tchau, tchau. Política Sem Censura, uma segunda opinião.